Tá? Então você veja o seguinte, ó. Agora vamos olhar para cá, ó. No caso em que o C é 0, tá certo? Você tem o seguinte, no caso em que C é 0, sendo C igual a 0, observe o seguinte, ó. Sendo C igual a 0, você tem o seguinte, você tem você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui, ó. Você tem R, né? A cosseno de θ mais B seno de θ é igual a 0. Se somente se o R é igual a 0 ou A cosseno de θ mais B seno de θ é 0. Que é se somente se. Aí você vem para cá, ó. O θ, se somente se. Aí como é que fica? R igual a 0, se somente se. R igual a 0. Se. R igual a 0. Ou, aí fica o θ igual a quê? Ao arco cotangente de menos B sobre A, se o A é diferente de 0, de menos B sobre A, mais Κ, né? Mais Κ, né? Tá certo? Com K inteiro. Com K inteiro. Se o A é diferente de 0, ou θ é igual a quê? Ao arco tangente menos A sobre B mais Κ com K inteiro se o B for diferente de 0. Só que esta equação contempla isso aqui, porque R igual a 0, qualquer ponto da forma 0 alfa, 0 θ, é coordenada polar da origem. Então, baseado nisso, isso aqui é verdade, se somente se o θ é igual a quê? Ao arco, né? Cotangente de menos B sobre A mais um K vezes π, tá certo? Então você escolhe um K, Então, isso aqui, né, com K inteiro, se o A for diferente de 0, isso aqui é a equação da reta, exatamente, ó, θ igual ao alfa, tá? Que pode escolher qualquer K, pode pegar só isso, ou pode pegar mais 2π, ou pode pegar mais 3π, então dá a reta que passa pela origem, ou θ igual a quê? Ao arco tangente, né? Ou é o arco tangente de quem? Menos A sobre B, mais Κ com K inteiro, se o B, pois é. Então, que é o que estava apagado aqui, que é o que eu tinha apagado. Apagado isso, tá certo? Então, tá aqui a equação, você escolhe. Tira o K, θ igual a isso aqui, ou vai depender de quem seja. Que é a equação de uma reta que passa pela origem, tá? E não passando pela origem, ela é dessa forma, tá? Ela é dessa forma, tá certo? Tá bom? Não passando pela origem, ela é dessa forma aqui, tá certo? Pronto, tá? Se passa pela origem, aquilo lá. Então, agora vamos ver outras curvas em coordenadas polares, ó.
Tá? Ó, sejam A positivo e a equação em coordenadas polares, a seguinte equação: R igual a A cosseno θ. A pergunta: quais são os pontos do plano polar que possuem coordenadas polares satisfazendo essa equação? Eu estou perguntando o seguinte: quais são os pontos do plano polar que possuem coordenadas polares satisfazendo essa equação? Melhor dizendo, qual é o conjunto formado por cada ponto do plano polar que possui coordenada polar que satisfaz essa equação? Então vamos ver alguns. E aí você já monta. Por exemplo, vamos fazer uma tabela. Ó. Fazer uma tabela. Olha a tabela. Θ R. Quando o θ é 0, quanto é que vale o raio? A. Ó. Então, esse ponto 0, o ponto A0, no plano polar, ele pertence, tá certo, ao conjunto de solução dessa equação, no plano polar, tá certo? Ele pertence à curva determinada por esta equação. Mas vamos ver mais pontos. Pegue π sobre 6. Quando o ângulo é π sobre 6, quanto é que vale? A? Não, raiz de 3 sobre 2. Sobre 6 radianos. π sobre 4. A? Raiz de 2 sobre 2. π sobre 3. A sobre 2. π sobre 2. 0. Então, o polo é um ponto que está na curva determinada por esta equação. Aí você tem um exemplo. Vamos marcar esses pontos. Marcar esses pontos. Ó. Marcar esses pontos aí. Vamos lá? Eixo polar, ó. Eixo polar. Semi-eixo, melhor dizendo. E aqui é o A, ó. Olha, em coordenadas polares, você quando marcar uma distância, é distância, tá? Não tem nada de marcar A é positivo, então tá aqui o A. Então tá aqui A. Então, a curva determinada por esta equação passa por aqui. E observe que quando o ângulo vai de 0 a π sobre 2, o raio só diminui. Ele vai de A até 0. Por exemplo, quando o ângulo é π sobre 2. Quando o ângulo é π sobre 2, quanto é que vale o raio? 0. Então a curva passa por aqui. Mas tem os intermediários. Tem ângulo π sobre 4. Ângulo π sobre 6. Ângulo π sobre 3. Né? Esses ângulos aí. Pois é, π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2. Faça uma conta bem rápida aí na calculadora. Quanto é que dá a raiz de 3 sobre 2? Só com duas casas. Isso aqui dá 0,5A, metade de A. Quanto? 0,8A. 80% de A aqui. 0,7 é? 0,70% de A. Então,
dá 80% de A, deve estar bem por aqui, está aqui. Então, ela passa por esse ponto. 70% de A deve estar por aqui, passa por esse ponto. Metade de A está por aqui, passa por esse ponto. Então, olha, quando o ângulo vai de 0 a π sobre 2, a curva passa por esses pontos. Então, ela tem essa aparência aqui. E por aqui, por aqui. Certo? Tá bom? Agora vamos aos outros ângulos. Os ângulos, ó. Por que eu desenhei para cá? Que é o π, 3π sobre 4, né? 3π sobre 4. Aqui é qual? 5π sobre 6, que é π menos π sobre 6. E aqui o 2π sobre 3, que é os 120 graus. Então vamos lá. Quando o ângulo é 2π sobre 3, quanto é que vale o raio? Menos A sobre 2. Então o ângulo está para cá, mas o raio é medido quanto? Medido menos A sobre 2. Então ele vem para cá. A curva passa por aqui. Ó. Né? Quando o ângulo é π sobre 4, π sobre 4 não. 3π sobre 4, o ângulo é 3π sobre 4, o raio dá quanto? Né? 3π sobre 4. Vou marcar aqui. Menos A, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, é essa mesma distância, o ângulo está para lá, só que é marcado aqui. Ó. Então a curva passa por aqui. Quando o ângulo é 5π sobre 6, o raio é quanto? O raio é menos raiz de 3 sobre 2. Menos A, raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui, ó. E quando o ângulo é 2π, 2π não. Quando o ângulo é π, é menos A. Então o ângulo π marca para cá. Então, quando o ângulo vai de π sobre 2 a π, o raio vai de 0 a menos A. Ó, o ângulo está aqui no quadrante, mas o ângulo está pensando nos quadrantes. O ângulo está marcado no segundo quadrante, mas o raio é marcado no quarto. Então a curva faz isso. Vem pra cá. E se fecha. Tá? Tá certo? Se fecha. Olha, e não adianta você continuar, porque o próximo ângulo, depois do π, olha, depois do π, qual é? É π mais π sobre 6, que é o 7π sobre 6. Porque você tem esses ângulos, ó. O simétrico, o oposto aqui, qual é? 7π sobre 6, né? 5π sobre 6. Aqui, qual é? Qual é? É o... π mais quanto? É o 5π sobre 4. 5π sobre 4. Aqui, qual é? 4π sobre 3, né? É 4π sobre 3? É, que é π mais π sobre 3. Então vamos ver, ó. Só colocar aqui esses, ó. Θ e R. Quando o ângulo é 7π sobre 6, quanto é o raio? Menos A sobre 2. Porque o cosseno de 7π sobre 6 é o mesmo cosseno de 5π sobre 6. Dá menos raiz de 3 sobre 2. É menos A raiz de 3 sobre 2. Que é marcado, ó. Que é marcado aqui, ó.
Aí a curva vem daqui para cá. Quando o ângulo é 5π sobre 4. Aí vai dar menos a raiz de 2 sobre 2. Menos a raiz de 2 sobre 2. Então, marcado aqui. Ou seja, eu começo a andar sobre a curva, novamente. Quando o ângulo é 5π sobre 6. Ah, 5π sobre 6 não, desculpa. 4π sobre 3. 4π sobre 3. Dá menos A sobre 2. Então, ó. Ou seja, de 0 a π, quando o ângulo θ varia de 0 a π, eu dou uma volta sobre a curva. Tem gente que diz assim, dou uma volta completa. Meu filho, você dá uma volta? É uma volta completa. É uma volta. Tá certo? É uma volta. Igual aquele narrador de Fórmula 1. O cara deu uma volta completa. Se é uma volta, né? Animal, né? Animal. Então dá uma volta. Então, quando eu vou de π a 2π, eu dou outra volta. E que curva é essa? É uma circunferência. Vamos ver que é uma circunferência. Vamos levar, essa daqui é a equação em coordenadas polares. Como é que fica a equação? Essa equação, o equivalente dela, equivalente a essa equação em coordenadas cartesianas. Ó. Olha aqui, ó. Observe a conta aqui, ó. Observe essa conta. Vou pegar um ponto, ó. Dado P diferente do polo, tá certo? Dado P diferente do polo, com coordenadas polares r θ e coordenadas cartesianas x, y, tá? Ele tem coordenadas polares e tem coordenadas cartesianas. Tens. Primeiro, ó. Como ele é diferente do polo, o R é diferente de 0. E como o x, y não é a origem. E você vai ter a seguinte equivalência. E, portanto, você vai ter a equivalência. Quer dizer, o R é igual a A cosseno de θ, isto é, o que significa o R ser igual a cosseno de θ? Significa que o ponto está sobre essa curva. Mas o ponto vai estar sobre essa curva se e somente se. Vamos levar agora para as coordenadas cartesianas. Quem é o R? Raiz de x2 mais y2. Isso é igual a A vezes cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? O x é R cosseno θ. Então o cosseno de θ é x sobre R. Ou seja, isso aqui é x sobre o raio. Mas isso é verdade se somente se, né? Ó, falando de 0, eu posso dividir. Eu só posso fazer essa conta assim se, né, tiver isso aqui, diferente da origem. Mas aí você vai ter isso aqui somente se x2 mais y2 é igual a x. Que é se somente se, tá certo? Tá? Tá? Fica x2 menos ax mais y2 igual a 0. Que é se somente se, x menos a sobre 2 ao quadrado mais menos a2 sobre 4, justamente, ó, x2 menos duas vezes aqui, menos ax mais a2 sobre 4, menos a2 sobre 4, para não alterar, y2 igual a 0.
que é se somente se x menos a sobre 2 ao quadrado. Está contando o tempo aí? Tá, 20 minutos agora. Pronto, então... Consegue mais um?